No coração da Europa, uma antiga região selvagem emerge das sombras do tempo. Um lugar onde florestas primitivas cobrem as montanhas com mantos esmeralda e criaturas lendárias ainda vagam livremente. Os Cárpatos, um arco de 1.500 quilômetros de rocha e vida que abrange 7 nações. Um dos últimos grandes bastiões naturais da Europa. Esta é uma jornada a um mundo selvagem à beira da civilização, onde tradições antigas e desafios modernos colidem. Bem-vindo aos Cárpatos, o coração selvagem da Europa. Os Cárpatos são uma das cadeias montanhosas mais importantes da Europa, estendendo-se por 1.500 quilômetros pela Europa Central e Oriental. Eles atravessam a República Tcheca, Eslováquia, Polônia, Hungria, Ucrânia, Romênia e Sérvia, constituindo um refúgio natural para a vida selvagem. Ao contrário dos Alpes ocidentais, mais desenvolvidos, os Cárpatos permanecem em grande parte selvagens, com vastas áreas de floresta virgem e habitats naturais. Aqui, a antiga luta pela sobrevivência continua diariamente entre uma grande variedade de animais. Nessas montanhas, cada animal protege ferozmente seu território, e os papéis de caçador e presa mudam frequentemente. Os Cárpatos são palco de batalhas selvagens, onde cada criatura possui características especiais para sobreviver às condições adversas e em constante mudança. Essas montanhas não são todas iguais. Elas são compostas por muitas zonas naturais diferentes, cada uma com sua própria flora e fauna. De planícies verdejantes a picos de montanhas ventosas, a vida encontrou diversas maneiras de se adaptar e prosperar nos Cárpatos. À medida que subimos por essas diferentes zonas, descobrimos como a altitude, o clima e a geografia moldam a notável biodiversidade desta cordilheira, um dos tesouros naturais mais preciosos da Europa. A jornada pelo ecossistema dos Cárpatos começa nos contrafortes ondulantes, onde densas florestas decíduas cobrem a paisagem. Essa zona de transição entre planícies e montanhas serve como uma porta de entrada para a natureza selvagem acima. Carvalhos, carpinos e faias dominam essas baixas elevações, criando uma copa verdejante que se transforma com as estações. A primavera traz uma explosão de vida, pois o solo da floresta se cobre de flores silvestres, como campânulas de neve, prímulas e alho bravo, criando um subbosque perfumado. Essas florestas abrigam alguns dos animais mais carismáticos da Europa, criaturas que desapareceram de grande parte do continente, mas encontram refúgio na natureza selvagem dos Cárpatos. O urso pardo europeu é o rei indiscutível das florestas dos Cárpatos. Só a Romênia abriga mais de 6.000 desses magníficos animais, a maior população da Europa fora da Rússia. Com a chegada da primavera na floresta, uma ursa emerge de sua toca de inverno com 2 filhotes nascidos durante a hibernação. Os filhotes, agora com vários meses de idade, experimentam o mundo exterior pela primeira vez. Pesando apenas alguns quilos ao nascer, eles eventualmente atingirão os impressionantes 200 quilos da mãe. Os filhotes observam e aprendem, enquanto a mãe demonstra habilidades essenciais de sobrevivência. Ela usa seu poderoso olfato, 7 vezes mais sensível que o de um cão de caça, para localizar comida. Com suas patas enormes, equipadas com garras de 10 centímetros, ela derruba pedras e troncos sem esforço, revelando um banquete de insetos, larvas e pequenos roedores. Apesar de sua reputação assustadora, esses ursos são principalmente vegetarianos. A família se move por um prado, pastando gramíneas frescas, ervas e frutas vermelhas. Os filhotes ocasionalmente se erguem sobre as patas traseiras,
seus olhos e faros aguçados avaliando o ambiente em busca de potenciais ameaças. A ursa protegerá ferozmente seus filhotes por 2 anos, ensinando-lhes os segredos da sobrevivência nas florestas dos Cárpatos. Eles precisam aprender a navegar em um habitat cada vez mais fragmentado, evitando conflitos com humanos. Esses ursos precisam de vastos territórios de até 1.500 km² para os machos, tornando a preservação de grandes áreas florestais interconectadas essencial para sua sobrevivência. Com a chegada do outono, os ursos entram em um período de hiperfagia, consumindo até 20.000 calorias por dia para acumular as reservas de gordura necessárias para a hibernação. Essa busca urgente por alimento frequentemente os aproxima de assentamentos humanos, criando um dos muitos desafios de conservação que esses magníficos animais enfrentam. O gato selvagem europeu move-se silenciosamente pelos arbustos. Isso demonstra a natureza secreta da natureza selvagem dos Cárpatos. Muitas pessoas pensam que se trata apenas de um grande gato malhado, mas não é o caso. Este animal selvagem é o ancestral dos gatos domésticos atuais. Maior e mais robusto que os gatos domésticos, o gato selvagem europeu distingue-se pela sua pelagem densa, cauda espessa com uma ponta preta e rombuda, e padrão listrado distinto. No sopé dos Cárpatos, estes caçadores solitários mantêm territórios de até 3 km², patrulhando e marcando seus domínios com o seu cheiro. Ao anoitecer, um gato selvagem macho emerge do seu esconderijo na cavidade de um tronco. Ele move-se com cuidado e determinação. Os seus olhos estão atentos e as suas orelhas em pé para captar até o mais ligeiro som. Os gatos selvagens não são como os gatos domésticos. Eles mantêm-se afastados das pessoas e aventuram-se na floresta quando os humanos se aproximam demasiado. O gato selvagem congela, os seus sentidos aguçados detectando o movimento na serapilheira. Com extraordinária paciência, permanece imóvel por minutos e então avança com velocidade explosiva. Suas poderosas mandíbulas se fecham em torno de um rato do campo, um dos muitos pequenos mamíferos que compõem sua dieta. Esses predadores furtivos enfrentam múltiplas ameaças, incluindo a fragmentação do habitat e a hibridização com gatos domésticos selvagens. A população dos Cárpatos continua sendo uma das mais geneticamente puras da Europa, destacando a importância dessas montanhas como refúgio para verdadeiros animais selvagens. À medida que a neblina se dissipa ao amanhecer, flashes amarelos e pretos podem ser vistos no chão da floresta. É a salamandra de fogo, uma das criaturas mais coloridas e únicas dos Cárpatos. Esses animais incríveis prosperam nas florestas frescas e úmidas nas encostas. Suas cores brilhantes alertam outros animais para ficarem longe. A pele da salamandra libera um veneno potente, chamado samandarim, que pode causar tremores ou até mesmo a morte em pequenos predadores. Após uma chuva forte, uma salamandra fêmea se dirige a um riacho claro na floresta. Ao contrário da maioria dos anfíbios, as salamandras de fogo dão à luz filhotes vivos em vez de ovos. Elas depositam dezenas de larvas, cada uma com cerca de 2 centímetros de comprimento, diretamente na água. Essas jovens salamandras vivem na água por vários meses antes de se transformarem em juvenis terrestres. As salamandras de fogo podem viver até 50 anos na natureza, tornando-as um dos anfíbios com vida mais longa. Elas atuam como importantes bioindicadores, pois sua pele permeável as torna altamente sensíveis a mudanças ambientais e poluição, tornando sua presença um indicador da saúde do ecossistema. O complexo ciclo de vida da salamandra comum, que se move entre habitats aquáticos e terrestres, destaca a importância de preservar ecossistemas florestais intactos, com cursos d'água limpos e não poluídos. Sua presença contínua no sopé dos Cárpatos reflete a relativa saúde dessas florestas montanhosas.
À medida que ascendemos aos Cárpatos, a composição da floresta muda gradualmente. Florestas decíduas dão lugar a florestas mistas, onde faias e carvalhos se misturam com coníferas, como abetos e abetos. Esta área montanhosa, com temperaturas mais baixas e maior pluviosidade, abriga comunidades de fauna distintas, adaptadas a essas condições específicas. As florestas de montanha são caracterizadas por uma biodiversidade maior do que as áreas alpinas mais elevadas. Aqui, a combinação de árvores de folhas largas e coníferas cria habitats variados que abrigam desde pequenos invertebrados até grandes mamíferos. Tapetes de musgo cobrem rochas e troncos caídos, enquanto todos os tipos de fungos emergem após a chuva. Essas florestas de média altitude desempenham um papel crucial no ecossistema dos Cárpatos, servindo como corredores que conectam hábitats de encostas com áreas montanhosas mais altas. Essa conectividade é essencial para espécies que migram sazonalmente entre diferentes altitudes. Silencioso como uma sombra, o lince eurasiano caminha pela floresta montanhosa com passos suaves e cuidadosos. É o maior felino selvagem da Europa. O lince quase desapareceu de muitas partes do continente, mas as remotas montanhas dos Cárpatos tornaram-se um lar seguro, onde muitos indivíduos sobreviveram. Com seus tufos de orelhas pontiagudas, cauda curta com ponta preta e pelo manchado, o lince dos Cárpatos é fácil de reconhecer. Ele é hábil em se esconder e perseguir sua presa para surpreendê-la. Suas grandes patas funcionam como raquetes de neve naturais, distribuindo seu peso e permitindo que ele se mova com eficiência em terrenos nevados. Essas adaptações tornam o lince perfeitamente adequado às duras condições de inverno da área montanhosa. Uma lince fêmea agacha-se silenciosamente em uma saliência rochosa, sua pelagem se misturando perfeitamente com a luz que filtra pela floresta. Abaixo, um grupo de corças, sua principal presa, move-se cuidadosamente por uma clareira. A paciência do lince é uma habilidade fundamental de caça, desenvolvida ao longo do tempo. Ele pode permanecer imóvel por horas, esperando o momento certo para atacar. Com velocidade repentina, ele entra em ação. A perseguição é rápida, mas feroz. As fortes patas traseiras do lince o impulsionam para a frente com saltos poderosos, atingindo velocidades de até 70 km por hora em rajadas curtas. Em segundos, ele derruba um veado com uma mordida precisa no pescoço. Essa presa alimentará o lince por vários dias. Ele arrasta uma carcaça para um local escondido e retorna para se alimentar várias vezes. Os linces são territoriais e solitários, exceto durante a breve temporada de acasalamento. Cada animal requer vastos territórios. Os machos patrulham áreas de até 350 km², o que ressalta a importância de habitats florestais extensos e conectados para sua conservação. A população dos Cárpatos representa uma das reservas mais importantes de diversidade genética de linces na Europa, vital para os esforços de reintrodução em andamento em outras partes do continente. Um tamborilar profundo e ressonante preenche a floresta montanhosa. O som inconfundível do maior pica-pau da Europa. O pica-pau preto, com seu corpo do tamanho de um corvo e coroa vermelha brilhante, desempenha um papel fundamental no ecossistema da floresta dos Cárpatos. O bico poderoso dessa ave impressionante pode escavar buracos para nidificar em árvores de grande porte, que posteriormente se tornam lares importantes para outros animais da floresta. Morcegos, corujas, martas e muitas outras espécies dependem dessas tocas abandonadas de pica-paus para abrigo e reprodução. Um pica-pau macho trabalha cuidadosamente em uma faia adulta, sacudindo lascas de madeira com seu bico afiado
enquanto escava em busca de insetos xilófagos. Seu crânio especializado absorve a força de cada impacto, que é até 1000 vezes maior que seu peso corporal, enquanto sua língua excepcionalmente longa pode se estender muito além da ponta do bico para extrair presas das profundezas da madeira. A atividade do pica-pau preto revela um dos ciclos ecológicos ocultos da floresta. Ao controlar populações de insetos que, de outra forma, danificariam ou matariam as árvores, os pica-paus ajudam a manter a saúde da floresta. Sua preferência por árvores mortas ou moribundas acelera a decomposição, devolvendo nutrientes ao solo da floresta e criando espaço para novos crescimentos. A presença de pica-paus pretos nos Cárpatos demonstra que a floresta é saudável, com árvores maduras em número suficiente. À medida que o manejo florestal na Europa começa a valorizar a conservação da madeira morta, essas aves magníficas simbolizam abordagens mais equilibradas para a silvicultura. Ao cair da noite na floresta montanhosa, uma figura esguia, marrom avermelhada, emerge de uma cavidade na árvore. A marta europeia, membro da família dos mustelídeos, parente das doninhas e lontras, inicia sua caça noturna. Com agilidade impressionante, a marta se move pelas copas das árvores, saltando facilmente de galho em galho. Poucos predadores combinam tamanha destreza nas árvores com a capacidade de caçar no solo. Essa flexibilidade torna as martas excelentes caçadoras no ambiente complexo e multidimensional da floresta montanhosa. A marta faz uma pausa, observando atentamente o ambiente com visão e olfato aguçados. Sua dieta é surpreendentemente variada, incluindo pequenos mamíferos, pássaros, insetos, frutas e nozes. Essa capacidade de adaptar sua dieta permite que ela prospere o ano todo na área montanhosa, adaptando seus métodos de caça à disponibilidade variável de alimentos. Conforme a marta investiga uma cavidade na árvore, sua curiosidade se torna evidente. Esses predadores inteligentes exploram exaustivamente seus territórios, que podem variar de 5 a 20 km². Cada território é marcado com o cheiro de glândulas especializadas, criando uma fronteira invisível que outras martas reconhecem. Apesar de serem predominantemente noturnas, as martas pinheiras em áreas intocadas dos Cárpatos ocasionalmente caçam durante o dia, especialmente no inverno, quando a comida é escassa e a luz natural é limitada. Essa adaptação comportamental demonstra sua notável capacidade de adaptação ao desafiador ambiente montanhoso. A relação entre martas e humanos tem sido complexa. Antes caçadas por sua pele e consideradas uma ameaça às aves de caça, essas predadoras astutas agora enfrentam a perda de habitat como seu maior desafio. A população dos Cárpatos permanece forte graças às extensas florestas da região e à conexão entre habitats. À medida que se sobe, a floresta dos Cárpatos muda novamente. As florestas mistas das montanhas mais baixas transformam-se lentamente em florestas de coníferas, dominadas por abetos europeus, pinheiros mansos e lariços europeus. Essas plantas perenes e resistentes são bem adaptadas às estações de crescimento mais curtas e às condições mais adversas da zona subalpina. A floresta torna-se mais aberta, com árvores de crescimento mais lento e menores do que suas contrapartes de menor altitude. Perto da linha das árvores, as formas das coníferas refletem as condições adversas, tornando-se cada vez mais atrofiadas e esculpidas pelo vento com o aumento da altitude. Essa zona de transição entre floresta fechada e prados alpinos abertos cria nichos ecológicos únicos. A maior quantidade de luz que atinge o solo da floresta permite um rico subbosque de arbustos, particularmente mirtilos e zimbros, que são importantes fontes de alimento para muitos animais subalpinos. Em uma encosta íngreme e rochosa perto da borda da floresta, um grupo de camurças pasta cautelosamente.
Esses ágeis ungulados montanheses, parentes de cabras e antílopes, estão perfeitamente adaptados ao terreno dos Altos Cárpatos. A distinta subespécie dos Cárpatos é ligeiramente menor e mais escura do que a camurça alpina, com chifres mais curtos, cujas pontas se curvam acentuadamente para trás. Tanto machos quanto fêmeas possuem esses chifres, que usam em disputas territoriais e na defesa contra predadores. Uma camurça sentinela permanece vigilante em uma rocha exposta, observando o perigo enquanto o grupo se alimenta. Ao primeiro sinal de ameaça, a sentinela emite um apito agudo de alarme. O rebanho pode fugir instantaneamente por terrenos que pareceriam intransitáveis para a maioria dos animais, saltando com segurança entre saliências estreitas e escalando penhascos quase verticais. As adaptações físicas que permitem essa agilidade notável são evidentes na constituição da camurça. Seus ombros e ancas poderosos fornecem potência explosiva para saltos, enquanto seus cascos especializados, com centros macios e elásticos e bordas duras e afiadas, oferecem aderência excepcional em superfícies rochosas. Esses mesmos cascos se estendem mais profundamente na neve, funcionando como raquetes de neve naturais durante o inverno. A camurça dos Cárpatos enfrenta múltiplos desafios. Historicamente superexplorada, ela agora enfrenta a perda de habitat causada pelo desenvolvimento de estações de esqui e pela competição de espécies não nativas introduzidas para a caça. As mudanças climáticas representam talvez a maior ameaça, já que o aumento das temperaturas permite que a vegetação florestal avance para o alto das encostas, reduzindo os habitats abertos, de que esses especialistas em montanhas necessitam. O isolamento do habitat adequado para a camurça levou à fragmentação genética das populações. A subespécie dos Cárpatos é dividida em vários grupos distintos, com fluxo gênico limitado entre eles, tornando a conservação de cada subpopulação crucial para a manutenção da diversidade genética. Bem acima da paisagem subalpina, uma águia real plana sem esforço sobre as correntes térmicas, mal batendo as asas. Com uma envergadura de quase 2,3 metros, esta majestosa ave de rapina domina os céus dos Altos Cárpatos como um predador aéreo de primeira linha. A visão extraordinária da águia, pelo menos 4 vezes mais aguçada que a dos humanos, permite-lhe avistar potenciais presas a distâncias incríveis. Desta posição privilegiada, a águia tem uma visão clara de todo o ecossistema subalpino, com os seus olhos atentos a escrutinar cada movimento. De repente, a águia dobra as asas e lança-se num mergulho controlado. O seu alvo, uma marmota que se afastou demasiado da sua toca, tem apenas alguns segundos para reagir. A velocidade da águia é de tirar o fôlego, atingindo velocidades de mais de 240 km por hora num mergulho. O impacto é tremendo, pois as suas poderosas garras, capazes de exercer uma pressão várias vezes superior à de uma mão humana, agarram a presa. As águias reais são caçadoras adaptáveis, caçando de tudo, desde pequenos roedores a crias de camurça. Nos Cárpatos, também caçam marmotas e tetrazes, desempenhando um papel crucial no controlo destas populações subalpinas. Um par de águias requer uma grande área de caça, muitas vezes cobrindo mais de 200 km². O ciclo reprodutivo das águias reais dos Cárpatos está intimamente ligado às mudanças de estação nas montanhas. O acasalamento começa no final do inverno, com impressionantes exibições aéreas. A fêmea põe 1 ou 2 ovos em um grande ninho, ou ninho de águia, construído em um penhasco íngreme. Ambos os pais compartilham as responsabilidades de chocar e criar os filhotes, mas geralmente apenas uma águia sobrevive para voar. As águias reais simbolizam a natureza selvagem dos Cárpatos. Sua presença sinaliza ecossistemas montanhosos saudáveis, com pouca intervenção humana. No entanto, elas ainda correm o risco de perseguição,
principalmente por envenenamento com iscas para lobos e ursos, bem como por colisões com linhas de energia e turbinas eólicas. Enquanto o sol da manhã lança uma luz dourada sobre um prado alto, um coro de assobios agudos anuncia o início do dia para uma colônia de marmotas alpinas. Esses grandes roedores terrestres são moradores animados e encantadores da zona subalpina dos Cárpatos. As marmotas têm aproximadamente o tamanho de um gato doméstico, mas são muito mais robustas, perfeitamente adaptadas a ambientes de alta altitude. Durante o curto verão, elas se mantêm ocupadas se alimentando, guardando suas tocas, reproduzindo-se e acumulando reservas de gordura para a hibernação. Um grupo familiar emerge da entrada da toca, estrategicamente localizada para oferecer boa visibilidade do terreno ao redor. O macho dominante fica em pé sobre uma rocha visível, ereto sobre as patas traseiras, alerta a qualquer ameaça potencial. O chamado de alarme da marmota é um dos sons mais reconhecíveis da zona subalpina. Um assobio agudo que atravessa os vales e serve como um sistema de alerta precoce para outros animais selvagens. A sociedade das marmotas é altamente estruturada em torno de grupos familiares, compostos por um casal reprodutor dominante e indivíduos subordinados, frequentemente seus descendentes de anos anteriores. Esse sistema social inclui comportamentos cooperativos, como serviço de sentinela, manutenção da toca e até mesmo amontoamento comunitário durante a hibernação para conservar o calor corporal. O sistema de tocas de uma colônia de marmotas estabelecida é uma maravilha arquitetônica. Uma rede complexa de túneis e câmaras que se estende por até 10 metros de comprimento e 3 metros de profundidade. Essas fortalezas subterrâneas protegem a colônia de predadores e das temperaturas extremas do ambiente montanhoso. A câmara principal é forrada com grama seca e serve como local de reprodução e hibernação. O que é verdadeiramente notável sobre as marmotas é sua capacidade de hibernar. Por mais de 6 meses, quando seu habitat em altitudes elevadas fica coberto de neve, elas entram em um profundo estado de torpor, desacelerando seu metabolismo para sobreviver ao inverno rigoroso. Sua frequência cardíaca cai de mais de 200 batimentos por minuto para apenas alguns. Sua respiração diminui drasticamente e sua temperatura corporal cai ligeiramente acima de zero. Essa extrema conservação de energia permite que sobrevivam ao longo inverno nas montanhas apenas com suas reservas de gordura. A reintrodução bem-sucedida de marmotas alpinas em áreas dos Cárpatos, onde foram extintas, demonstra a resiliência dos ecossistemas montanhosos quando providos de proteção adequada. Suas tocas fornecem refúgio para inúmeras outras espécies, e seu pastoreio contribui para manter a diversidade da vegetação nos prados alpinos. Acima da linha das árvores, a paisagem dos Cárpatos se transforma em uma terra de extremos. As árvores não conseguem sobreviver às condições adversas aqui, então o terreno se transforma em prados alpinos, pequenos arbustos e, finalmente, rochas nuas e encostas de cascalho nos pontos mais altos. Este ambiente austero, mas belo, é condicionado por poderosas forças físicas, temperaturas congelantes, ventos fortes, radiação ultravioleta intensa e uma estação de crescimento muito curta. As condições de inverno podem persistir por até 9 meses do ano, com a cobertura de neve acumulando-se nas encostas voltadas para o norte até o verão. Apesar desses desafios, a zona alpina abriga uma biodiversidade notável. Espécies de plantas desenvolveram adaptações especializadas, crescendo em formas baixas e almofadadas para resistir aos danos do vento e reter calor, desenvolvendo folhas peludas para proteção contra a radiação ultravioleta e completando seus ciclos de vida completos durante um breve período de verão. Os animais que vivem neste ambiente extremo são igualmente especializados
e possuem adaptações fisiológicas e comportamentais que lhes permitem prosperar onde outras espécies não conseguem. As regiões mais altas dos Cárpatos são o território da camurça boreal, uma subespécie singularmente adaptada à vida em altitudes extremas. Esses ungulados de patas firmes viajam por onde poucos outros grandes mamíferos ousariam, transpondo sem esforço penhascos íngremes e cristas estreitas com impressionante segurança. No verão, pequenos rebanhos de camurças sobem até a vegetação mais alta, frequentemente acima de 2.000 metros. Eles se alimentam das plantas alpinas ricas em nutrientes que prosperam nessas condições de alta altitude. A curta e intensa estação de crescimento nessa altitude produz vegetação de qualidade nutricional excepcional, ajudando as camurças a acumular reservas vitais de gordura para o inverno. Com a chegada das primeiras neves do outono, o cio começa, transformando os machos normalmente cautelosos em competidores ferozes. Exibições territoriais levam a confrontos dramáticos, com os machos se erguendo nas patas traseiras antes de mergulharem para chocar seus chifres com grande força. Essas batalhas estabelecem hierarquias reprodutivas, decidindo quais genes serão passados para a próxima geração. Após o acasalamento, as fêmeas carregam seus filhotes através do rigoroso inverno montanhoso e dão à luz um único filhote em maio ou junho. Esses filhotes devem ser capazes de seguir suas mães por terrenos difíceis poucas horas após o nascimento. Notavelmente, os filhotes de camurça conseguem escalar encostas íngremes tão bem quanto os adultos, demonstrando um nível impressionante de desenvolvimento precoce. O inverno apresenta desafios extremos para a camurça alpina. Alguns rebanhos descem para altitudes mais baixas, enquanto outros permanecem na zona alpina, usando seu conhecimento do terreno para encontrar áreas onde o vento mantém as encostas livres de neve, deixando a vegetação exposta. Sua pelagem escura absorve o máximo da radiação solar, enquanto sua pelagem dupla especial fornece isolamento excepcional contra temperaturas que podem cair abaixo de menos 25 graus Celsius. A camurça dos Cárpatos representa uma história de sucesso em conservação. Uma vez caçada até quase a extinção, medidas de proteção permitiram que as populações se recuperassem em muitas áreas. No entanto, as mudanças climáticas representam uma nova ameaça, pois o aumento das temperaturas pode permitir que espécies concorrentes migrem para áreas mais altas, potencialmente deslocando esses especialistas alpinos de seus domínios montanhosos. Uma pequena ave do tamanho de um pardal, com plumagem marrom salpicada, salta entre as rochas a quase 2.200 metros acima do nível do mar. O ascentor alpino pode parecer comum à primeira vista, mas é uma das aves canoras de maior altitude da Europa e possui adaptações únicas para sobreviver ao ambiente alpino rigoroso. Ao contrário da maioria das aves que migram para evitar as condições rigorosas do inverno, o ascentor alpino reside grande parte do ano em seu habitat de alta altitude. Essa notável resiliência é possibilitada por adaptações fisiológicas especializadas, como a capacidade de reduzir sua taxa metabólica em até 70% durante as noites frias. Uma forma de hipotermia controlada que conserva energia valiosa. Durante o curto verão alpino, os assentores se alimentam principalmente de insetos e aranhas, que coletam entre as rochas e a vegetação esparsa. Sua dieta varia sazonalmente e inclui sementes e frutas vermelhas quando disponíveis, demonstrando a flexibilidade alimentar necessária para a vida alpina durante todo o ano. Talvez o mais fascinante seja o sistema reprodutivo incomum do ascentor alpino. Em resposta ao ambiente alpino hostil e imprevisível, essas aves desenvolveram uma estratégia de acasalamento poliginândrica, na qual vários machos e fêmeas formam grupos reprodutivos. Essa estrutura social ajuda-os a garantir uma reprodução bem-sucedida em um clima difícil,
onde a reprodução cooperativa aumenta as taxas de sobrevivência dos filhotes. A fêmea constrói um ninho bem isolado, em uma fenda de rocha abrigada, forrando-o com musgo, pelos e penas. Os 3 a 5 ovos se beneficiam do calor corporal de vários adultos, e os filhotes recebem alimento de vários provedores. O comportamento distinto do assentor alpino, que permite a aproximação humana, lhe rendeu o apelido de ave amigável entre os montanhistas. Essa aparente docilidade provavelmente evoluiu na ausência de pressão predatória humana em seu habitat remoto, mas pode se tornar uma desvantagem com o aumento do turismo nos Altos Cárpatos. À medida que as mudanças climáticas elevam cada vez mais os habitats alpinos, espécies como o assentor enfrentam um futuro incerto. Nos Cárpatos, onde os picos atingem pouco mais de 2.600 metros, há um escopo limitado para mudanças na distribuição ascendente, o que pode criar uma escada para extinção para esses especialistas alpinos. Em um prado alpino abrigado, onde o derretimento da neve cria uma zona ligeiramente mais quente, um clarão azul brilhante chama a atenção. A borboleta azul dos Cárpatos, um dos insetos de altitude mais especializados da região, voa entre aglomerados de flores alpinas. Esta subespécie é encontrada apenas nos Cárpatos e em nenhum outro lugar do mundo. Suas asas azuis brilhantes, mais intensas do que as de seus parentes de altitudes mais baixas, podem ajudá-la a absorver o máximo de luz solar possível, o que é importante para um inseto que vive nas temperaturas mais baixas das grandes altitudes. O ciclo de vida desta notável borboleta é perfeitamente sincronizado com um curto verão alpino. Os adultos emergem logo após o derretimento da neve e expor seu habitat, geralmente no final de junho ou início de julho. Os machos estabelecem pequenos territórios, centralizados em manchas de suas plantas alimentares larvais, que são leguminosas alpinas especializadas, que crescem apenas acima da linha das árvores. As borboletas, fêmeas, selecionam cuidadosamente onde depositar seus ovos, escolhendo plantas com microclimas que proporcionem condições ideais para o desenvolvimento larval. As lagartas, em fase de eclosão, têm apenas algumas semanas para se alimentar e crescer antes de se prepararem para o longo inverno na montanha. Em vez de completarem seu desenvolvimento até a idade adulta em uma única estação, elas entram em diapausa, um estado de desenvolvimento suspenso, abrigando-se na base das plantas ou sob rochas. A relação entre essas borboletas e espécies específicas de formigas adiciona outra camada de complexidade à sua ecologia. As lagartas secretam substâncias chamadas melada, que atraem formigas, que por sua vez protegem as larvas de predadores. Uma forma de mutualismo que evoluiu ao longo de milênios. As mudanças climáticas representam uma ameaça existencial para povoar a borboleta azul dos Cárpatos. À medida que o aumento das temperaturas permite que as fileiras de árvores avancem em costa acima e alterem a distribuição de plantas hospedeiras e formigas companheiras, essas borboletas enfrentam o que os ecologistas chamam de extinção do topo da montanha. Sem ter para onde ir mais alto, elas podem desaparecer completamente se seu habitat especializado desaparecer. O destino dessa pequena borboleta ilustra a vulnerabilidade dos ecossistemas alpinos em todo o mundo. Como sentinelas ambientais, essas espécies especializadas fornecem um alerta precoce de mudanças ecológicas mais amplas que podem eventualmente afetar comunidades humanas que dependem dos recursos das montanhas. Cruzando os Montes Cárpatos, rios caudalosos esculpiram desfiladeiros e vales espetaculares que formam corredores ecológicos cruciais. Essas hidrovias conectam diferentes zonas de altitude, transportando nutrientes, organismos e material genético por todo o ecossistema montanhoso. Os rios dos Cárpatos começam como nascentes cristalinas nas montanhas,
e mudam drasticamente à medida que descem em direção às planícies. A água flui sobre leitos rochosos, ganhando mais fluxo e sedimentos à medida que riachos menores se juntam a eles. Ao atingir as terras baixas, muitos desses rios se tornam importantes hidrovias europeias, incluindo partes do sistema do rio Danúbio. Esses sistemas fluviais criam seus próprios habitats distintos, compostos por bancos de cascalho, florestas de várzea, meandros e áreas úmidas sazonais. A natureza dinâmica desses ambientes, moldada por inundações periódicas e migração de canais, sustenta comunidades únicas de plantas e animais adaptadas a mudanças constantes. Onde um riacho de montanha se alarga em uma série de piscinas, uma figura esguia, cor de chocolate, desliza sem esforço pelas águas cristalinas. A lontra eurasiana, um membro semiaquático da família dos mustelídeos, personifica a saúde e a vitalidade dos sistemas fluviais dos Cárpatos. Poucos animais parecem apreciar tanto a própria existência. A lontra possui extraordinária capacidade de natação, com poderosos pés palmados e uma cauda semelhante a um leme que a impulsiona pela água com a agilidade de um peixe. Sua pelagem densa e impermeável, composta por até 400.000 pelos por centímetro quadrado, proporciona isolamento nas águas frias das montanhas. Uma lontra emerge com uma truta em suas mandíbulas e sobe em uma rocha plana para se alimentar. Como predadora de topo em ecossistemas de água doce, a lontra alimenta-se principalmente de peixes, particularmente espécies de movimento lento, como carpas e percas. No entanto, sua dieta é altamente variada, incluindo lagostins, anfíbios e, ocasionalmente, aves aquáticas. O comportamento lúdico frequentemente observado em lontras, como deslizar ao longo de margens lamacentas, atirar seixos ou participar de jogos aquáticos, serve a múltiplos propósitos, além do simples prazer. Essas atividades fortalecem os laços sociais, ensinam habilidades vitais às lontras jovens e ajudam a manter as propriedades repelentes à água de sua pelagem. As populações de lontras em toda a Europa despencaram drasticamente durante o século XX devido à poluição da água, à destruição de habitats e à perseguição. Sua recuperação em muitas bacias hidrográficas dos Cárpatos representa um sucesso de conservação, embora ainda existam desafios. As lontras requerem grandes territórios, de até 40 quilômetros de cursos d'água, para um único indivíduo e corredores fluviais ininterruptos. A presença de lontras serve como um bioindicador confiável. Como predadores de topo que bioacumulam toxinas, sua saúde reflete diretamente a qualidade da água e a integridade do ecossistema. As prósperas populações de lontras em rios remotos dos Cárpatos destacam as condições ambientais excepcionais que persistem nessas bacias hidrográficas montanhosas. Nas águas rápidas de um riacho rochoso de montanha, uma ave redonda e escura faz algo incomum. Caminha debaixo d'água. O mergulhão europeu é a única ave canora da Europa que pode viver inteiramente na água, perfeitamente adaptada à vida em rios de montanha de rápido movimento. O mergulhão europeu tem aproximadamente o tamanho de um estorninho, com um corpo redondo, uma cauda curta e uma mancha branca no peito, o que o torna fácil de avistar. No entanto, o que realmente diferencia esta ave é o seu comportamento único. Empoleirado em uma rocha no meio do riacho, o mergulhão europeu balança para cima e para baixo em um movimento contínuo. Daí seu nome. Sem aviso, o mergulhão europeu mergulha nas águas turbulentas, desaparecendo sob a superfície. Debaixo d'água, suas características especiais se tornam aparentes. Suas penas grossas retêm uma camada de ar para mantê-lo aquecido, e uma membrana sobre seus olhos atua como óculos de proteção naturais. A ave também sela suas narinas com nadadeiras para impedir a entrada de água. Graças a alterações no seu sangue,
O mergulhão pode permanecer debaixo de água por até 30 segundos, caminhando ao longo do leito do rio, mesmo em correntes fortes, que afastariam a maioria das aves. Essa proeza aquática permite que eles aproveitem fontes de alimento inacessíveis a outras aves. Eles caçam larvas de efemerópteros, tricópteros e perlídeos, insetos aquáticos que se desenvolvem debaixo de água antes de emergirem como adultos voadores. Ocasionalmente, eles também incluem pequenos peixes e anfíbios em sua dieta. O ninho do mergulhão representa outra adaptação notável à vida ribeirinha. Construídos nos locais mais seguros atrás de cachoeiras, sob pontes ou em fendas de rochas logo acima da água corrente, essas estruturas em forma de cúpula incluem uma entrada na parte inferior, impedindo que predadores alcancem os ovos ou filhotes dentro. O orvalho e a umidade constantes fariam com que a maioria dos ninhos de pássaros apodrecesse, mas os mergulhões constroem uma camada externa de musgo que permanece viva e crescendo durante todo o período de nidificação. Os mergulhões requerem águas claras com altos níveis de oxigênio para alimentar suas presas invertebradas. Sua distribuição segue de perto riachos limpos e de fluxo rápido, com características naturais como corredeiras, piscinas naturais e rochas expostas. Nas águas escuras de uma poça d'água, uma criatura estranha se agarra até uma rocha com sua boca em forma de ventosa. Parece um cruzamento entre um peixe e uma enguia, mas a lampreia de riacho dos Cárpatos não é nenhuma das duas coisas. É um dos vertebrados vivos mais antigos, um fóssil vivo cuja forma básica permanece praticamente inalterada há mais de 360 milhões de anos. Essa subespécie endêmica é encontrada apenas em certas bacias hidrográficas dos Cárpatos, onde águas frias e limpas e a dinâmica natural dos rios permitiram que essas criaturas primitivas persistissem mesmo depois de terem desaparecido de grande parte de sua antiga área de distribuição europeia. O ciclo de vida único da lampreia começa quando os adultos se reúnem em áreas de desova, geralmente leitos de cascalho em riachos de montanha cristalinos. Após um breve período de acasalamento, as fêmeas depositam milhares de ovos em áreas rasas. Uma vez reproduzidas, as lampreias adultas morrem, sua única missão cumprida. Os ovos eclodem em larvas cegas, semelhantes a vermes, chamadas amocetes, que se movem rio abaixo para áreas de sedimento macio. Lá, elas se enterram no leito do rio, criando túneis em forma de U, onde permanecem por até 7 anos, filtrando partículas orgânicas e micro-organismos. A metamorfose transforma essas larvas sedentárias em uma forma adulta semelhante à enguia. Com sua boca sugadora, característica cercada por dentes queratinosos. Ao contrário de seus parentes parasitas, que se fixam em peixes e se alimentam de sangue e tecido, a lampreia de riacho dos Cárpatos não é parasita quando adulta. Após a metamorfose, elas param de se alimentar completamente, sobrevivendo com reservas de energia armazenadas durante sua breve fase adulta, dedicada exclusivamente à reprodução. Esse ciclo de vida especializado torna as lampreias particularmente vulneráveis à modificação do rio. A construção de barragens bloqueia as migrações de desova, enquanto a dragagem e a canalização destroem tanto os leitos de cascalho limpos necessários para a desova, quanto os habitats de sedimentos macios, onde as larvas se desenvolvem. A poluição da água representa outra séria ameaça, pois o longo período larval expõe as lampreias ao acúmulo de poluentes. A presença contínua de populações saudáveis de lampreias nos rios dos Cárpatos ressalta a integridade ecológica desses cursos d'água. Como representantes vivos do remoto passado evolutivo da Terra, essas criaturas extraordinárias trazem uma dimensão temporal à biodiversidade da cordilheira. Sob as encostas arborizadas e os picos rochosos dos Cárpatos, encontra-se um mundo oculto.
uma extensa rede de cavernas calcárias, formadas ao longo de milhões de anos pela erosão hídrica. Os Cárpatos abrigam alguns dos maiores sistemas kársticos da Europa, incluindo a caverna Movile, na Romênia, conhecida por seu ecossistema quimiosintético único, que permaneceu isolado da superfície por mais de 5,5 milhões de anos. Esses reinos subterrâneos criam seus próprios microclimas distintos, caracterizados por temperatura constante, alta umidade, escuridão permanente e recursos alimentares limitados. As condições adversas impulsionaram adaptações evolutivas extraordinárias entre as espécies que vivem em cavernas, muitas das quais não são encontradas em nenhum outro lugar da Terra. Das vastas câmaras semelhantes a catedrais de cavernas de exibição, às passagens estreitas, acessíveis apenas a espeleólogos especializados, o subsolo dos Cárpatos representa um dos habitats menos explorados e mais vulneráveis da região. O ritmo lento de mudança nesses ambientes significa que os danos sejam causados pelo turismo descontrolado, contaminação das águas subterrâneas ou destruição direta podem ter consequências praticamente permanentes. Ao cair da noite sobre os Cárpatos, uma pequena figura semelhante a uma borboleta sai voando da boca de uma caverna de calcário. O morcego ferradura pequeno, um dos morcegos mais distintos e especializados da Europa, emerge para sua caça noturna. Com aproximadamente o tamanho de um polegar humano e pesando apenas 5 a 9 gramas, esse pequeno morcego é fácil de reconhecer pela dobra de pele em forma de ferradura ao redor do focinho. Esse nariz especial o ajuda a direcionar os sons agudos que emite para ver o ambiente ao seu redor, usando a ecolocalização. Ao contrário de muitas espécies de morcegos que vocalizam pela boca, os morcegos ferradura vocalizam pelo nariz, produzindo um sinal de frequência constante de cerca de 110 kHz, bem acima da faixa auditiva humana. Essas ondas sonoras precisamente controladas refletem em objetos no ambiente e retornam às grandes orelhas do morcego com informações sobre o tamanho, a distância, a textura e o movimento de tudo em seu caminho. O morcego de ferradura pequeno caça de uma forma única, frequentemente paira no mesmo lugar, como um beija-flor, usando suas asas ágeis para capturar insetos diretamente de folhas e galhos. Alimenta-se principalmente de pequenas mariposas, mosquitos e outros insetos noturnos, capturando até 500 em uma única noite durante períodos de comida abundante. As cavernas dos Cárpatos oferecem condições ideais de descanso para esses morcegos. A temperatura constante e a alta umidade criam as condições perfeitas para a hibernação durante os meses de inverno, quando o alimento não está disponível. Durante esse período, os morcegos entram em um estado de torpor, o que reduz sua temperatura corporal para níveis próximos aos da temperatura ambiente e sua frequência cardíaca de mais de 400 batimentos por minuto para apenas 18, permitindo-lhes sobreviver por meses com suas reservas de gordura. Os morcegos de ferradura pequenos sofreram declínios populacionais drásticos em grande parte da Europa devido à perda de habitat, à agricultura intensiva e ao uso de inseticidas que dizimam suas presas. A população dos Cárpatos permanece relativamente saudável, beneficiando-se da extensa cobertura florestal da região e de sua rede de cavernas protegidas. Esses morcegos constituem um elo crucial no ecossistema regional. Cada indivíduo consome milhares de insetos todas as noites, incluindo inúmeras pragas agrícolas e vetores de doenças, como mosquitos. Seus depósitos de guano em cavernas fornecem nutrientes essenciais para invertebrados adaptados a elas, estabelecendo a base para teias alimentares subterrâneas únicas. Nas profundezas das cavernas escuras e inundadas dos Cárpatos ocidentais, vive um dos animais mais estranhos da Europa, o Próteus, também conhecido como olmo. Sua pele é pálida e rosada,
razão pela qual às vezes é chamado de peixe humano. O Proteus é um anfíbio completamente aquático e um dos exemplos mais extremos de adaptação às cavernas do mundo. Pode atingir 30 centímetros de comprimento. Com seu corpo longo, guelras externas plumosas e membros pequenos, assemelha-se a uma larva, mesmo quando adulto. Isso se deve a uma condição chamada neotenia, na qual o animal mantém suas características juvenis por toda a vida. As adaptações mais marcantes são aquelas relacionadas à escuridão permanente de seu habitat. Os olhos do olmo começam a se desenvolver durante o estágio embrionário, mas são posteriormente cobertos por pele, tornando-os inoperáveis. Essa perda evolutiva é compensada pelo extraordinário desenvolvimento de outros sentidos. O animal pode detectar minúsculos campos elétricos, gerados por outros organismos, perceber pequenas mudanças na pressão e no fluxo da água, e localizar presas graças ao seu aguçado olfato e paladar. Talvez o mais notável seja a extrema longevidade e eficiência metabólica do olmo. Essas criaturas podem viver mais de 100 anos e sobreviver sem comida por até uma década, reduzindo sua atividade e taxa metabólica, utilizando reservas de nutrientes armazenadas em seu fígado e músculos. Essa adaptação evoluiu em resposta à disponibilidade imprevisível de alimentos em ecossistemas de cavernas, onde a entrada de energia da superfície é esporádica e limitada. A reprodução é infrequente, talvez 1 ou 2 vezes por década, e as fêmeas põem apenas 35 a 70 ovos presos à parte inferior de rochas submersas. Os embriões se desenvolvem lentamente ao longo de 140 dias, antes de eclodirem como versões em miniatura dos adultos, já adaptados à vida em cavernas. A presença de olmos nos sistemas de cavernas dos Cárpatos indica a qualidade excepcional da água e a integridade de seu habitat. Como predadores de topo em seu ecossistema único, eles acumulam toxinas ambientais e são extremamente sensíveis à poluição da água. Sua existência contínua serve como um poderoso indicador da saúde dos recursos hídricos subterrâneos nas regiões kársticas das montanhas. Em um mundo onde a comida é difícil de encontrar e economizar energia é vital, algumas criaturas evoluíram de maneiras surpreendentes. Um desses especialistas é o pseudo-escorpião das cavernas dos Cárpatos. Este pequeno aracnídeo, menor que um grão de arroz, exibe todas as características clássicas de animais que vivem apenas em cavernas. Os pseudo-escorpiões parecem pequenos escorpiões, mas não têm cauda nem ferrão. Eles possuem grandes pinças que os ajudam a pegar comida. Os pseudo-escorpiões das cavernas dos Cárpatos têm mudanças especiais que lhes permitem viver em cavernas escuras. Suas conchas externas são incolores e frequentemente parecem brancas ou transparentes, pois não recebem luz e não precisam se esconder de predadores. Eles também não têm olhos. Em vez disso, eles têm pele lisa, onde os olhos normalmente crescem em seus parentes acima do solo. Para compensar sua falta de visão, esses pequenos caçadores possuem pernas muito longas e sensores especiais. Suas pernas e pinças são muito mais longas do que as dos pseudo-escorpiões acima do solo. Eles são cobertos por pelos finos, que podem sentir até o menor movimento no ar. Isso os ajuda a se encontrar presas na escuridão total. As adaptações metabólicas dos pseudo-escorpiões cavernícolas são igualmente impressionantes. Seu ciclo de vida, extremamente lento, que pode durar décadas em vez dos meses ou alguns anos das espécies de superfície, representa uma resposta evolutiva à escassez de alimentos. Eles podem sobreviver por meses entre as refeições, conservando energia graças às taxas metabólicas e aos níveis de atividade bastante reduzidos. Esses pequenos caçadores se alimentam de animais cavernícolas ainda menores, como colêmbulos e ácaros. Esses insetos comem fungos ou restos de plantas mortas que se infiltram na caverna.
O pseudo-escorpião permanece imóvel, esperando que sua presa se aproxime. Quando a presa está próxima, ele a agarra rapidamente com suas pinças, que contêm uma pequena quantidade de veneno para mantê-la no lugar. Embora pequenos e frequentemente despercebidos, esses aracnídeos especiais são muito importantes na vida cavernícola. Eles são consumidores secundários, o que significa que se alimentam de animais que se alimentam de plantas mortas ou fungos. Toda a energia da caverna vem da superfície em pequenas quantidades. Portanto, cada parte da teia alimentar é importante. Muitos tipos de pseudo-escorpiões são encontrados apenas em certas cavernas dos Cárpatos, demonstrando que essas cavernas são como laboratórios naturais onde espécies únicas evoluem isoladamente. Onde os vales montanhosos se alargam e os rios diminuem seu fluxo, formam-se ecossistemas de zonas úmidas característicos nos Montes Cárpatos. Esses pântanos, turfeiras e pastagens sazonalmente inundadas atuam como zonas de transição cruciais entre habitats aquáticos e terrestres, abrigando uma biodiversidade que excede em muito sua área relativamente limitada. As zonas úmidas dos Cárpatos apresentam-se em diversas formas. As turfeiras alpinas formam-se em bacias de alta altitude e mal drenadas, onde suas condições ácidas e pobres em nutrientes criam habitats para comunidades vegetais especializadas, dominadas por musgos esfagno. Pântanos de menor altitude desenvolvem-se ao longo das planícies fluviais, onde as inundações sazonais criam mosaicos de habitats em constante mudança. Cada tipo de zona úmida abriga conjuntos distintos de plantas e animais adaptados a condições hidrológicas específicas. Esses ambientes fornecem serviços ecossistêmicos essenciais, além de seu valor para a biodiversidade. Atuam como purificadores naturais de água, filtrando sedimentos e absorvendo o excesso de nutrientes e poluentes. Regulam o fluxo de água, absorvendo a precipitação durante os períodos chuvosos e liberando-a lentamente durante os períodos de seca, ajudando a prevenir inundações e secas. Sua capacidade de sequestro de carbono os torna aliados cruciais na mitigação das mudanças climáticas. Sobrevoando o vasto delta de um rio, onde as montanhas dão lugar a planícies, uma enorme ave de rapina observa seu território. A águia rabalva, a maior espécie de águia da Europa, depende da interface entre montanhas, zonas úmidas e rios encontrada nas bacias dos Cárpatos exteriores. Com envergadura superior a 2,4 metros e pesando até 7 quilos, essa impressionante ave de rapina imediatamente chama a atenção. Seu enorme bico amarelo e as distintas penas brancas da cauda a tornam inconfundível. Antes disseminada pela Europa, a espécie sofreu declínios catastróficos durante o século XX, antes que iniciativas de conservação ajudassem a recuperar as populações nas últimas décadas. A águia rabalva caça à espreita e correndo riscos. Frequentemente pousa em árvores altas perto de lagos ou rios, observando atentamente a presença de peixes ou pássaros. Quando vê o momento oportuno, desce para capturar sua presa. Suas patas fortes com garras afiadas e bico curvo a ajudam a capturar e desmembrar animais, mesmo aqueles pesados demais para carregar. Embora os peixes constituam a base de sua dieta, esses predadores adaptáveis exibem uma notável variedade alimentar. Eles se alimentam de carniça com facilidade, principalmente no inverno, quando a caça se torna mais difícil e, oportunisticamente, capturam mamíferos do tamanho de veados jovens. Durante a temporada de reprodução das aves aquáticas, patrulham os locais de nidificação da colônia, em busca de filhotes e ovos vulneráveis. O enorme ninho da águia, ou ninho de águia, representa uma das maiores estruturas construídas por qualquer ave europeia.
Construídos no alto de árvores maduras perto da água, esses ninhos crescem ao longo dos anos, à medida que as águias adicionam material a cada temporada de reprodução. Ninhos há muito estabelecidos podem atingir 2 metros de diâmetro e pesar mais de 1 tonelada, exigindo árvores robustas capazes de suportar estruturas tão enormes. A recuperação das águias de cauda branca na Bacia dos Cárpatos ilustra o sucesso das estratégias de conservação. A proteção dos locais de nidificação contra perturbações, a redução da poluição ambiental e a aplicação rigorosa das leis anti-caça ilegal permitiram a recuperação populacional. No entanto, novas ameaças estão surgindo. O envenenamento por chumbo da munição usada para coletar alimentos continua sendo um fator significativo de mortalidade. Como predadores de topo com necessidades específicas de habitat, as águias de cauda branca servem como espécies guarda-chuva, e sua proteção beneficia indiretamente inúmeros organismos de zonas úmidas que compartilham seu ecossistema. Sua presença majestosa sobre as zonas úmidas dos Cárpatos simboliza a resiliência da natureza quando recebe proteção adequada e espaço para se recuperar. Em um pântano raso e ensolarado, ao pé de uma encosta arborizada, um pequeno anfíbio flutua na superfície da água, com os membros bem abertos. Visto de cima, o sapo de barriga de fogo europeu parece indefinido, verde-oliva com manchas escuras que se misturam perfeitamente com a lentilha d'água e as algas de sua área úmida. Mas, quando perturbado, esse pequeno sapo revela sua arma secreta. Rola de costas e exibe uma barriga com manchas laranja vivas, ou vermelhas e pretas. Essa postura defensiva, conhecida como reflexo de vacilar, alerta potenciais predadores sobre sua toxicidade. Glândulas em sua pele secretam compostos amargos que o tornam intragável para a maioria dos caçadores. Os sapos de barriga de fogo são altamente aquáticos, em comparação com a maioria dos anfíbios europeus, passando a maior parte de sua estação ativa na água. Seus chamados de acasalamento, um suave ru-ru-ru, semelhante a um sino, criam coros suaves nas áreas úmidas dos Cárpatos na primavera. Os machos desenvolvem almofadas nupciais pretas, distintas em seus dedos durante a época de reprodução, o que os ajuda a segurar as fêmeas durante o amplexo. Essa reprodução demonstra sua adaptação às condições imprevisíveis das zonas úmidas. Em vez de depositar todos os ovos de uma só vez, as fêmeas depositam pequenos lotes de 10 a 30 ovos ao longo de várias semanas, frequentemente fixando-os à vegetação submersa. Essa estratégia de cobertura aumenta as chances de que pelo menos alguns filhotes sobrevivam se os níveis de água flutuarem ou a pressão de predação for alta em um micro-habitat específico. Os girinos se desenvolvem rapidamente, transformando-se em sapos em miniatura dentro de 2 a 3 meses. Uma adaptação à natureza frequentemente temporária de seus tanques de reprodução. Os sapos jovens se dispersam para habitats terrestres circundantes antes de retornarem às zonas úmidas como adultos, criando importantes fluxos de energia entre os ecossistemas aquáticos e terrestres. O complexo ciclo de vida dos sapos de barriga de fogo os torna vulneráveis a múltiplas ameaças. Eles requerem habitats complementares nas proximidades, zonas úmidas limpas para reprodução conectadas a áreas terrestres adequadas para alimentação e hibernação. A fragmentação de habitats, a drenagem de zonas úmidas para a agricultura e a poluição das águas levaram a declínios populacionais significativos em grande parte de sua distribuição europeia. Na região dos Cárpatos, esses anfíbios carismáticos servem como indicadores da saúde das interfaces entre zonas úmidas e florestas. Sua coloração característica nos lembra que mesmo espécies pequenas e aparentemente vulneráveis desenvolveram adaptações notáveis para sobreviver em ambientes hostis. Aquecendo-se sobre um tronco caído,
Em um meandro ensolarado, uma tartaruga de lago europeia absorve o calor vital que alimenta seu metabolismo. Este pequeno réptil de água doce, a única espécie de tartaruga nativa de grande parte da Europa, representa uma espécie cada vez mais rara no continente, tornando as populações nos Cárpatos particularmente importantes para a conservação, alcançando cerca de 20 centímetros de comprimento de carapaça. Essas tartarugas apresentam cascos que variam de verde-oliva a marrom, frequentemente decorados com manchas ou veias amarelas. Seus pescoços longos e poderosos pés, palmados, as tornam nadadoras ágeis e predadoras eficazes em ambientes aquáticos. O ciclo de vida das tartarugas de lago europeias ilustra os desafios de ser um réptil de sangue frio nos limites setentrionais da distribuição global do grupo. Na região dos Cárpatos, elas precisam equilibrar cuidadosamente seu ciclo anual para aproveitar ao máximo os períodos quentes limitados. Após emergirem da hibernação na primavera, elas se concentram intensamente em se aquecer ao sol, elevando sua temperatura corporal a níveis que permitem a digestão, o crescimento e a reprodução. O acasalamento ocorre na água, mas a nidificação requer um habitat terrestre adequado. As tartarugas fêmeas podem percorrer distâncias consideráveis a partir de suas áreas úmidas, buscando encostas expostas, voltadas para o sul, com solo solto para a postura dos ovos. Essa necessidade terrestre as torna particularmente vulneráveis à fragmentação do habitat, quando estradas ou o desenvolvimento urbano cortam a conexão entre os habitats aquáticos e de nidificação. Os ovos, tipicamente de 3 a 16 por ninhada, desenvolvem-se lentamente no subsolo. A temperatura determina o tempo de incubação e até mesmo o sexo dos filhotes. Ninhos mais quentes produzem fêmeas, enquanto ninhos mais frios produzem machos. Nas áreas mais frias dos Cárpatos, o desenvolvimento embrionário pode exigir a maior parte do verão, e alguns filhotes hibernam no ninho antes de emergirem na primavera seguinte. As tartarugas de lago europeias podem viver mais de 60 anos, e as fêmeas se reproduzem durante grande parte de sua vida adulta. Essa longevidade representa uma adaptação evolutiva a ambientes imprevisíveis, onde o sucesso reprodutivo em um determinado ano pode ser baixo. Sua longa vida útil permite múltiplas tentativas de reprodução ao longo de décadas, aumentando a probabilidade de que alguns filhotes encontrem condições favoráveis para a sobrevivência. Em toda a Europa, as populações de tartarugas de lago diminuíram drasticamente devido à drenagem de zonas úmidas, à poluição das águas e à captura para o comércio de animais de estimação. As alterações climáticas representam um desafio adicional. Embora o aumento das temperaturas possa inicialmente beneficiar estes répteis, eventos climáticos extremos e alterações nos padrões de precipitação ameaçam a estabilidade dos seus habitats em zonas úmidas. Na bacia dos Cárpatos, populações relativamente saudáveis persistem onde complexos de zonas úmidas, intactos, são preservados. A sua presença contínua indica uma conectividade ecossistêmica funcional entre os ambientes aquático e terrestre, uma qualidade cada vez mais rara na Europa moderna. Nas profundezas dos Montes Cárpatos, encontram-se algumas das últimas florestas verdadeiramente primitivas da Europa. Ecossistemas que se desenvolveram sem intervenção humana significativa durante milhares de anos. Essas florestas antigas, dominadas por imponentes faias, abetos e abetos, representam museus vivos da biodiversidade europeia. Ao contrário das florestas geridas, com a sua estrutura uniforme e diversidade limitada, estas matas antigas exibem uma complexidade incrível. As suas múltiplas camadas de cobertura criam condições de luz diversas que suportam milhares de espécies de plantas. Árvores de todas as idades coexistem, desde mudas a gigantes centenárias. Talvez o mais importante seja o facto de estas florestas conterem abundante madeira morta,
em vários estágios de decomposição. Um elemento crucial do habitat, em grande parte ausente nas florestas comerciais. As florestas primitivas dos Cárpatos funcionam como cápsulas do tempo ecológicas, mostrando-nos como seria grande parte da paisagem europeia sem uma gestão humana intensiva. Abrigam grupos de espécies que coevoluíram ao longo de milênios, criando intrincadas redes de interdependência que a ciência ainda não compreende. Dmeihini, movendo-se silenciosamente, apesar de seu enorme tamanho, um bisão europeu emerge da névoa matinal de uma antiga clareira na floresta. Este magnífico animal, o maior mamífero terrestre da Europa, quase foi extinto na natureza antes de ser salvo, graças a um dos maiores sucessos da conservação. Com quase 2 metros de altura na cernelha e pesando até 1.000 quilos, o bisão europeu possui uma silhueta inconfundível. Uma parte frontal maciça com uma corcova proeminente, uma crina e barba desgrenhadas, contrastando com uma parte traseira relativamente fina. Esta espécie icônica já habitou grande parte da Europa, mas foi extinta na natureza em 1927, devido à caça e à perda de habitat. Seu retorno à natureza selvagem dos Montes Cárpatos representa uma conquista notável em termos de conservação. Partindo de apenas 54 indivíduos preservados em zoológicos, programas cuidadosos de reprodução e iniciativas de reintrodução restauraram populações selvagens em várias partes da área de distribuição, especialmente na Polônia, Eslováquia e Romênia. Atualmente, existem mais de 7.000 bisões em todo o mundo, dos quais aproximadamente 4.000 vivem em rebanhos livres ou semilivres por toda a Europa Oriental. Os bisões são engenheiros de ecossistemas, cujo comportamento transforma a estrutura da floresta. Seus hábitos de pastagem criam padrões de vegetação variados, enquanto os movimentos sazonais entre habitats florestais e de pastagens distribuem nutrientes por toda a paisagem. Os característicos banhos de poeira que eles criam, depressões no solo da floresta onde rolam para remover parasitas, tornam-se micro-habitats usados por inúmeras outras espécies. Como alimentadores mistos, os bisões consomem gramíneas e vegetação lenhosa, e sua dieta varia sazonalmente. Essa flexibilidade permite que eles utilizem diferentes habitats ao longo do ano. Pastagens abertas no verão fornecem pastagens abundantes, enquanto habitats florestais oferecem pastagem e abrigo durante os meses de inverno. Eles demonstram uma predileção particular pela casca e galhos de certas árvores, criando padrões de pastagem que influenciam a dinâmica da regeneração florestal. Apesar dos sucessos na conservação, desafios significativos permanecem para a recuperação do bisão europeu. A maioria dos rebanhos reintroduzidos permanece pequena e isolada umas das outras, criando gargalos genéticos que ameaçam sua viabilidade a longo prazo. A fragmentação do habitat adequado restante limita até a expansão natural e a migração. Doenças transmitidas por animais domésticos representam riscos adicionais para populações vulneráveis. Talvez o mais fundamental seja que as paisagens europeias modernas oferecem espaço limitado para populações verdadeiramente selvagens desses grandes herbívoros. A criação de corredores ecológicos funcionais entre populações isoladas de bisões representa um dos maiores desafios para a conservação nos Cárpatos, exigindo coordenação multinacional e o apoio das comunidades locais. A recuperação contínua do bisão europeu nos Cárpatos simboliza uma relação em mudança entre humanos e vida selvagem. Um reconhecimento de que os ecossistemas europeus exigem que seus grandes herbívoros originais funcionem adequadamente e que a conservação deve funcionar na escala de paisagens inteiras e não em áreas protegidas isoladas. No coração de uma antiga floresta de abetos,
Um bater constante ecoa entre as árvores imponentes. O som vem de um pica-pau eurasiano, uma ave que prospera em florestas de coníferas intocadas, e é muito seletiva quanto ao seu habitat. Como o próprio nome sugere, este pica-pau possui apenas 3 dedos em cada pata, ao contrário dos 4 encontrados na maioria das espécies de pica-pau, uma adaptação que lhe permite bater na madeira com mais força. Sua plumagem apresenta um padrão preto e branco característico, e os machos têm uma mancha amarela brilhante na coroa que contrasta com a tonalidade do interior da floresta. O que realmente distingue o pica-pau de 3 dedos é sua notável especialização para viver em florestas de coníferas antigas. Ao contrário de espécies de pica-pau mais adaptáveis, ele depende quase exclusivamente de árvores mortas e moribundas, particularmente abetos mortos por infestações de besouros da casca. Sua técnica de alimentação envolve raspar metodicamente seções da casca em vez de perfurar buracos profundos, expondo assim as larvas de insetos xilófagos que estão por baixo. Essa estratégia alimentar especializada torna o pica-pau de 3 dedos um importante controle natural para populações de insetos florestais. Uma única ave pode consumir milhares de larvas de besouros da casca diariamente, potencialmente ajudando a limitar surtos que poderiam destruir grandes áreas de floresta. Esse serviço ecológico ressalta a importância de manter as relações predador-presa, que evoluíram ao longo da história. Nos Cárpatos, onde remanescentes de floresta primitiva ainda sobrevivem, esse pica-pau prospera, prova de que a natureza, quando preservada, mantém seu próprio e delicado equilíbrio. Mas, com as mudanças climáticas e a invasão humana ameaçando até mesmo esses últimos refúgios, a sobrevivência do pica-pau de 3 dedos depende do nosso compromisso em proteger as árvores antigas e decadentes que ele habita. Sua presença é mais do que um sinal de uma floresta saudável. É um lembrete de que algumas espécies não conseguem se adaptar a um mundo reduzido. Perdê-las seria desfazer os fios de uma teia de vida tecida ao longo de milênios. Os Cárpatos são um lugar onde os ritmos ancestrais da natureza ainda moldam a vida. Ursos vagam por florestas antigas e águias reais planam pelos céus alpinos. De vales fluviais repletos de lontras a cavernas que abrigam criaturas que permaneceram inalteradas por séculos, esta cordilheira é um dos últimos grandes lugares da Terra que preserva uma biodiversidade tão rica. Os Cárpatos podem parecer intocados pelo tempo, mas estão sob constante pressão. Os esforços de conservação combatem a expansão humana. As mudanças climáticas avançam em ritmo constante e espécies como a borboleta azul dos Cárpatos lutam para sobreviver em áreas menores e mais isoladas. Linces, bisões e salamandras de fogo fazem parte de um ecossistema frágil, construído ao longo de milênios, que agora enfrenta ameaças crescentes. Mas aqui, a esperança perdura. O retorno dos lobos aos vales esquecidos, a recuperação das águias de cauda branca em áreas úmidas e a persistência de florestas antigas demonstram que a natureza selvagem pode ressurgir quando recebe espaço. Os Cárpatos nos desafiam a repensar o papel da humanidade, não como conquistadora da natureza, mas como sua guardiã. A história dos Cárpatos não é a de uma natureza intocada pelos humanos, mas de um equilíbrio onde florestas antigas ainda respiram, rios correm caudalosos e o uivo dos lobos ecoa na noite. Ela nos lembra que, mesmo em um continente superpovoado, a natureza pode perdurar se a deixarmos. O impacto humano nos Cárpatos tem sido tanto destrutivo quanto redentor. O desmatamento, a caça e o desenvolvimento alteraram inegavelmente os ecossistemas, levando algumas espécies à beira da extinção. No entanto, nas últimas décadas, esforços de conservação, proteções legais e um crescente reconhecimento do valor ecológico das montanhas impulsionaram a recuperação. Os Cárpatos demonstram que a coexistência é possível, mas somente se os humanos agirem como guardiões e não como conquistadores da natureza selvagem.
O futuro deles depende de decisões sustentáveis. Preservar os corredores de vida selvagem, rejeitar a exploração imprudente e valorizar essas montanhas não apenas por seus recursos, mas por seu papel insubstituível como o coração selvagem da Europa. Você se encanta pelos Cárpatos? Curta e compartilhe seus animais ou paisagens favoritos nos comentários. Adoraríamos saber o que chamou sua atenção. Se você acha que essas paisagens deslumbrantes e seus habitantes selvagens merecem proteção, compartilhe este vídeo e ajude a divulgar. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nossa próxima viagem na natureza.